Saudações, pessoal. Hoje um vídeo um pouco diferente aí, mostrando uma das primeiras conquistas do canal aí. Então, finalmente a gente atingiu 1.000 inscritos e o Google mandou bananas. Então, não que isso seja muito expressivo, né? Mas é um canal focado só em divulgar coisas das aulas aí, então não tem muita pretensão, mas é interessante o público que a gente conseguiu atingir aí. Tá? Então, para comemorar isso daí, pessoal, eu vou contar um pouco de caos, um pouco de história, tá? Então, talvez isso vire mais alguns vídeos aí. Então, eu vou contar para vocês um pouco por que eu tô na área de computação, o que aconteceu ao longo da vida aí, né? Então, aqui tá o meu site, né? Se vocês observarem, tem um monte de coisas aí que são bem velhas, que são coisas antigas, aí, projetos do tempo da faculdade e tal, né? E se vocês observarem mais ainda e prestarem atenção, vocês vão ver que a maioria tem a ver com jogos, né? Então eu sempre trabalhei com 3D e essas coisas aí, sempre me interessou muito. E esse foi um dos motivos que eu acabei entrando na área de computação. Eu fiz faculdade de ciência da computação porque eu queria desenvolver jogos. Então esse era o meu objetivo inicial desde que eu era piazão lá, gostava de videogame e tal. E sempre pesquisei coisas nesse sentido e sempre foi um objetivo. Quero trabalhar com isso, né? Então, começando do princípio, eu não lembro muito bem qual era o jogo, mas eu lembro que tinha um jogo de plataforma, assim, estilo Super Mario, que eu tinha no computador. E ele tinha um mecanismo lá que você poderia editar os sprites do jogo e transformar o jogo em outra coisa, né? Então, como se fosse um editor de fases, uma coisa nesse sentido. Mas eu realmente não lembro o que era, só que essa é a primeira lembrança que eu tenho de ter mexido em alguma coisa além de simplesmente jogar, tá? Então, era basicamente um editor de fases e você desenhava novos personagens ali, novos blocos e adicionando coisas, né? Mas era extremamente primitivo, não tinha nada de programação, não tinha absolutamente nada, né? Então, na sequência aqui, eu vou fazer uma pesquisa no Google, porque eu nem tenho mais esses softwares nem nada, mas provavelmente a maioria de vocês nunca ouviu falar disso daqui. É uma coisa já que já morreu na computação atual, né? Talvez o pessoal mais antigo aí lembre. Eu cheguei a mexer com Flash bem no início, bem no início. Isso lá no Windows XP ainda, então eu lembro que a versão que eu tinha instalado era esse MX aí, então eu cheguei a brincar um pouco com isso. Ele fazia algumas animações mais primitivas. Eu, na verdade, não entendia muito sobre o Flash em si. Eu sabia que ele era usado para criar sites e coisas nesse sentido, sites bem pesados para a época, na verdade. E eu brincava bastante com isso aqui, fazia animações e tal. Ele tinha uma timeline ali, era bem interessante o esquema que ele trabalhava com keyframes e tal. E acabei aprendendo bastante coisa ali, só que eu nunca fui capaz de desenvolver algo interativo, assim, realmente, porque ele tinha alguns comandos ali e ele exigia um pouco de programação. Posteriormente, eu até cheguei a mexer com outras versões do Flash que tinha um negócio que chamava ActionScript. Só que eu não entendia muita coisa disso, eu não sabia nem o que era um if, o que era um else, nem nada. Eu nunca tinha tido nenhum curso de programação, nem nada, né? Então, isso aqui para mim era grego. Eu simplesmente não tinha noção nenhuma de como as coisas funcionavam, né? Então, eu me contentava em fazer as animaçõezinhas ali, né? Teve mais um programa que eu cheguei a utilizar, que era um programa de... Ele era um concorrente do PowerPoint, só que um concorrente bem desconhecido. Ele chamava Hot Show. E a versão 9, se eu bem me lembro, tinha um script primitivo assim, mas não era programação. Eu também brinquei com aquilo. Então ali dava para fazer algumas animações e você conseguia controlar as passagens de tela. Então você conseguia fazer, se acontecer isso, vá para a tela 1, se não, vá para a tela 2. Eram umas coisas bem primitivas, mas dava para criar uma pequena interação ali, certo? Aí quando eu comecei a brincar mais a fundo mesmo, por incrível que pareça, foi num software chamado 3D Flash Animator, que era um software bem pior do que o Flash, né? Ele era bem mais simples assim, só que me chamou a atenção por ele ter
esses recursos 3D ali, né? Então ele já vinha com alguns exemplos que eram uns joguinhos, algumas coisas ali construídas nele. Então era um software extremamente primitivo, assim, bem primitivo mesmo. E até onde eu lembro, ele era bem bugado na época. Eu, quando comecei a trabalhar com ele, talvez depois tenha evoluído e melhorado. Mas o que ele fazia? Ele gerava animações no mesmo formato do Flash, só que não era o Flash, por assim dizer, né? Então é um formato proprietário e esse software aqui ele gerava animações nesse mesmo formato. E o que eu achei interessante dele é que ele já vinha com muitos exemplos, muitas coisas assim prontas, né? Animações e tal. E ele tinha uma linguagem de programação bem visual. Aqui, se vocês observarem, nessa imagem dá para ver mais ou menos o que era. Você conseguia fazer pequenos scripts só com arrastando componentes ali. Então você adicionava eventos, tipo, se clicar nesse botão aparece tal coisa na tela. Então eram coisas bem simples assim mesmo. Só que uma coisa que me chamou muito a atenção, que eu lembro até hoje, o dia que eu aprendi aquilo, eu fiquei fascinado, ele tinha um if. Ele tinha um if-else, digamos assim, e mais alguns comandos simples. E eu consegui fazer um if ali, que se fizer isso, faça tal coisa, se não, faça aquele outro. Cara, eu achei sensacional aquilo. Porque simplesmente foi o primeiro contato que eu tive, assim, que eu lembro, com programação efetivamente, né? Então, aqui nas imagens dele vai ser muito difícil encontrar algo nesse sentido, mas esses eventos aqui você poderia ir encadeando eles. Então, se acontecer isso, faça X, se não, faça Y. E você, encadeando esses ifs ali, você conseguiria montar uma cena bem interessante, né? Se o mouse estiver para o lado esquerdo da tela, então faz a bolinha cair para o lado direito. E eram eventos nesse sentido que dava para fazer, né? Imagens, enfim, né? Você conseguia fazer algumas animações mais elaboradas, né? Aqui tem um exemplo, né? Jogo da forca. Então ele tinha exemplos mais elaborados do que o que eu encontrava no Flash naquela época, né? Então foi um dos primeiros contatos que eu tive com programação. Até depois se eu encontrar para baixar, talvez eu faça algum vídeo tentando fazer alguma coisa nesse software ainda, mas eu nem sei se ele funciona nos dias de hoje, né? Essas bibliotecas às vezes ficam perdidas aí conforme os sistemas operacionais vão avançando, né? Enfim, então esse foi um dos primeiros contatos que eu tive, né? E conseguia fazer algumas coisas. Até que comecei a desenvolver um jogo que eu acharia que aquilo viraria um jogo de plataforma, mas o software ele era simples demais, então eu não consegui avançar muito e acabou ficando muito pesado. Eu lembro que na época ele era meio lento para executar até. Aí eu comecei a comprar mais aquelas revistas. Isso é uma realidade que hoje não existe mais, né? Hoje você entra no Google e pesquisa qualquer coisa, né? E você baixa softwares, você tem fóruns, comunidades desenvolvendo um monte de coisa. Por exemplo, você quer trabalhar com Unity 3D, você entra lá, tem a documentação do próprio fabricante, com inúmeros vídeos, tutoriais, enfim, né? Na época isso não existia, né? Então, eu comecei a comprar revistas, aquelas revistas antigas que vinham com um CD, e no CD geralmente vinha um monte de software demo, que você podia utilizar algumas funcionalidades, mas não era o software completo, né? E geralmente vinha um software completo, né? Então, se era uma revista de jogo, vinha um jogo completo e 30 demo, né? E a gente se divertia com aquilo, né? Aí eu comecei a comprar revistas de desenvolvimento de jogos, então eu conheci o RPG Maker, que era uma revista que veio com um monte de assets, um monte de personagens e assim, uma série de documentos ali que ajudavam a gente a aprender a utilizar o sistema. Cheguei a fazer algumas coisinhas com ele, mas nada muito sério. Comprei revistas de desenvolvimento de jogos em várias outras plataformas, assim. Cheguei a mexer com um negócio que se chama Radish Cosmos Creator. Esse negócio aqui era terrível. Ele era como se fosse uma game engine, só que ele era muito pesado. Você vê que o negócio é antigo porque as imagens são de péssima qualidade, né? Então, esse aqui eu cheguei a mexer e era um demo que eu tinha de uma revista lá. Ele não exportava. Eu conseguia fazer qualquer coisa nele, mas ele não exportava. Então, eu só conseguia abrir os projetos nele mesmo, né? Isso aqui, se eu não me engano, anos depois foi vendido para uma empresa de
que faz simulação para aéreo, assim, para aviões, alguma coisa nesse sentido. Tá? Mas eu cheguei a mexer com isso e o que me foi uma virada de mesa para mim foi quando eu conheci esse cara aqui, Blitz Basic. Tá? Isso aqui sim foi programação. Isso aqui foi onde eu comecei a programar efetivamente. Então aqui, se eu não me engano, também foi uma revista que eu comprei, que veio com um manual gigantesco. O próprio software já tinha inúmeros exemplos e a documentação completa nele mesmo, né? E ele trabalhava com uma linguagem que se chama Basic, tá? Essa linguagem ela é extremamente primitiva. Se você pegar, ela é mais antiga do que o Windows até. Então eles usavam em MS-DOS e tal. Se eu não me engano, naquele filme lá no documentário do Bill Gates, eles falam que eles começaram a construir os softwares deles nessa linguagem aí. E ela é bem primitiva, ela lembra um pouco o Pascal, o Delphi, assim, mas ela tem muito menos recursos, né? É uma linguagem que ela tem pouquíssimas instruções, né? Então ela é fácil de aprender, só que ao mesmo tempo ela é poderosa, né? E se vocês observarem que essa screenshot que eu acabei de abrir, o Blitz ele era um compilador basic, só que ele tinha alguns recursos para trabalhar com gráficos, então o foco dele era o desenvolvimento de jogos. Então ele já trazia algumas funções prontas ali para carregar imagem, carregar objetos 3D e tal, né? Aliás, o 3D veio depois, uma versão posterior, né? Mas enfim, ele sim era uma IDE focada no desenvolvimento de jogos, basicamente isso. Então aqui foi que eu comecei a programar efetivamente. Então isso foi, acredito que 1 ou 2 anos antes da faculdade. Então eu aprendi totalmente por conta, na verdade, isso aqui. E era um software que eu gostava muito. Nossa, eu fiz muita coisa nele, assim, exemplos. Eu participava do fórum na época. Existia um fórum do próprio fabricante do Blitz, que hoje já morreu, o fórum morreu, né? O cara acho que não, né? Mas o fórum já acabou e esse software ainda existe no GitHub como um museu, digamos assim. Então eu tenho até curiosidade de instalar ele aqui para ver se vai funcionar direitinho. Mas foi algo sensacional na época assim que eu descobri e eu fui aprendendo programação. Ele era simples, só que ao mesmo tempo eu me diverti por anos ali brincando nele. E até depois da faculdade eu fiz algumas coisas ali, já estava aprendendo as disciplinas normais, a programar em C, o Java depois. Mas eu sempre gostei dele ali, eu dominava bem esse software, né? Então ele era extremamente simples de usar, ele tinha criar um arquivo, abrir um arquivo, salvar e executar. E a versão que eu tinha, que era a versão completa, original dele, eu conseguia construir jogos em 2D. Então existia uma versão Pro lá que tinha coisas para o 3D também, mas essa só tinha o demo. Então eu conseguia programar, mas eu não conseguia exportar os meus projetos. Já o original que eu tinha, o antigo lá, ele gerava executável para o Windows, você podia distribuir para os amigos, os jogos, enfim, né? Cheguei a fazer algumas brincadeiras assim. Aí, isso foi, eu aprendi muita coisa, muita coisa. Literalmente eu aprendi a programar brincando no Blitz, né? Então foi parte da história aí, da minha história na computação, com certeza, né? E tem um projeto até, inclusive, que depois de alguns anos eu lembro que o próprio Blitz, eles lançaram uma versão para construir softwares mesmo, que ele não tinha nada a ver com jogos. Ele tinha interface gráfica, assim, com botões, checklists, essas coisas assim, né, checkbox e tal, que você podia fazer pequenos softwares. Eu lembro que isso daí eu cheguei a fazer um software com autopeças e sem banco de dados, sem nada. Eu lembro que eu armazenava as coisas tudo em TXT, era terrível. Se eu encontrasse o código-fonte disso hoje, seria muito interessante a gente parar para discutir, né, o que a gente aprende em sala de aula, né, que vocês, meus alunos, aprendem e o que eu fazia na época, né? Então seria cômico até de ver, né? Mas funcionou muito bem, tanto que na época eu até ganhei um dinheirinho com isso, né? Opa, acabei clicando aqui sem querer. Aí eu fiz um software pro colégio onde eu estudava para gerar rifas, número de rifas. Então eles queriam gerar lá 1.000 números de rifa, né? Isso é uma coisa que pro primeiro período hoje seria uma tarefa de faculdade, de um trabalho, né, para vocês. Então
Uma coisa bem simples, mas para eles foi muito útil. Então eu fiz um programinha lá que eles colocavam o título lá, isso aqui é uma rifa de uma panela para custear a festa junina da escola. E aí eles queriam gerar 1.000, 2.000 números, clicava lá, ele gerava tudo, eles abriam no Word, por exemplo, o arquivo gerado e só imprimiam, né? Então foi algo mais ou menos nesse sentido, era bem simples mesmo, né? Aí, depois de uns anos, o Blitz 3D ele ficou gratuito, né? Esse aqui era o suprassumo na época, né? Era o que todo mundo queria mexer, né? Eu e o pessoal do fórum lá que a gente participava, né? Então ele tinha o Basic, né? Aquela linguagem de programação, só que ele já trazia pronto funções do DirectX 7, que era o do Windows lá, né? Para renderizar as coisas, né? Até hoje é utilizado, né? Só que hoje se eu não me engano, está no DirectX 12 já, né? Então, naquela época ele utilizava já embutido nele mesmo, você não precisava instalar a biblioteca, não precisava fazer nada, só o próprio compilador já tinha todas as funções necessárias ali para o DirectX 7 executar. Então ali você conseguia carregar objetos 3D, imagens, texturas e tal, e construir pequenas cenas, né? E a maioria desses recursos, por exemplo, aqui eu estou vendo um recurso de terreno, né? São coisas que até hoje os conceitos ainda são aplicáveis. Se eu pegar uma Unreal Engine mais nova, uma Unity, os conceitos são praticamente os mesmos, né? Claro que a tecnologia evoluiu, materiais e tudo, mas os conceitos que eu aprendi lá no Blitz antigamente ainda são aplicáveis, né? Matemática, nossa, eu aprendi seno, cosseno para fazer rotação e tal, ângulos, muita coisa eu aprendi no próprio Blitz ali brincando, né? Então foi bem interessante. Eu tenho um projeto aqui, escondido em algum lugar do site, que é esse cara aqui, o Zombie Town. É um projeto de 2007. Esse aqui foi construído no Blitz, eu até deixei aqui um link para baixar o compilador e tal. E esse cara aqui me deu um trabalho gigantesco, O cenário dele eu construí todo no Blender, se eu não me engano. E as animações e tal, então, tudo isso aqui é autoral. Eu fiz todos os objetos aqui por conta, animações e tal. E era um jogo bem simples, você tinha que andar pela cidade e ir cumprindo os objetivos. Então você chegava num lugar, por exemplo, um carro estava sem bateria, você tinha que ir atrás da bateria e tal, e no fim das contas o teu objetivo era escapar da cidade que estava infestada de zumbis, né? Aí tinha esse fogo, que quando você aproximava o fogo dos zumbis, por alguns segundos ele dava ré, ele voltava para trás e depois ele te perseguia de novo, né? Então isso era um pequeno mecanismo ali para você conseguir ir se esquivando dos zumbis, né? Então esse cara aqui eu fiz para um concurso do fórum que eu participava, né? E ficou em terceiro lugar. Eu lembro que o cara fez um jogo era um jogo bem simples, a lógica do jogo era simples, mas o jogo era extremamente difícil e viciante. Então aquele cara ficou em primeiro. O segundo foi um cara que fez um jogo tipo side-scroll com uma bruxa que você tinha que ir desviando de obstáculos e tal. E eu fiquei em terceiro lugar com esse meu, que era um jogo de aventura, basicamente, assim, né? Só que o meu, ele tinha um defeito muito grave que eu vou comentar para vocês quando eu tentar executar esse aqui. Tá? Então, essa foi um pouco da história e de como que eu comecei na computação. Eu sempre quis mexer com jogos. Esse foi o que me motivou, né? Hoje eu trabalho com web, trabalho com jogos, trabalho com um monte de coisa, né? E eu vi que tudo isso foi ramificando, né? Eu acabo mexendo em vários projetos diferentes, né? Mas foi aqui que tudo começou, né? Então, esse é um vídeo bônus aí, né? Comemoração aos nossos 1.000 inscritos no canal, né? E a ideia que eu tive foi o seguinte: tentar executar esse Blitz, ver se ainda é possível, se existe um sistema operacional que rode ele, né? Eu acredito que no Windows 10 aí deve funcionar, porque ele tem aqueles modos de compatibilidade, né? E tentar executar ele, tentar zerar esse jogo, porque eu lembro que ele era muito complexo, ele era cheio de coisa arada que tinha que fazer, ele tinha muitas etapas no meio e eu não lembro mais. Então faz tanto tempo que eu fiz esse jogo que eu não lembro como que termina. Então isso vai ser interessante a gente fazer um vídeo mais longo aí, tentar zerar o jogo e depois baixar o código-fonte e ver o tanto de coisas que eu fiz lá dentro, né? Então eu lembro que ele tá bem bagunçadão, porque o concurso exigia que fosse escrito um jogo com 250 linhas de código. Não podia passar disso.
Então eu deixei tudo amontoado e tal, mas eu posso fazer o seguinte, eu posso dar uma indentada nesse código, deixar ele mais legível, né? Ou a gente abre ele do jeito que tá e vê como que foi feito, né? Então é isso aí, pessoal. Se der tudo certo, eu faço o próximo vídeo aí. Um abraço.